Fala pessoal, tudo jóia? A gente vai iniciar mais um podcast da EETBV, que é o podcast da nossa escola. Como vocês podem ver, é um cenário novo, a gente está aprimorando cada vez mais. E hoje a gente vai receber um convidado bastante especial. Um convidado que já passou pela nossa história, já passou aqui na escola, né? E ele já foi professor de física, é empreendedor e hoje é diretor do Cicobi Credit Filho. Então é um cargo muito grande, um cargo muito importante, tá? Diretor de negócios. E a gente vai apresentar ele aqui hoje e logo, logo ele vai estar aqui. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus, né? Sou estudante aqui e a gente está aqui hoje, né? Como o Vitinho falou, para entrevistar mais um convidado. Esse convidado é muito bom, ele tem vários conhecimentos bons sobre empresários, sobre empresas, sobre como comandar a empresa, sobre pensamentos para que a gente possa estar aprimorando nossa vida, né? E os conselhos dele nada mais que ajudar todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui tem uma expectativa de mexer com uma carreira de empresa, ou ter a própria empresa, ou trabalhar. Então, todo mundo aqui tem esse objetivo, então vai ser um ótimo para nós aqui, esse conhecimento a gente vai estar pegando, e para você também, né? Acho que vocês vão conseguindo absorver bem e tal, e a gente vai fazer tudo na íntegra aqui, explorar mais informações possíveis para vocês, e vamos lá. É isso aí. Primeiramente, bom dia. Para quem já sabe, já viu os outros episódios, meu nome é Marcos. Esse episódio vai ser um episódio muito legal, um episódio de muito conhecimento. Como meus amigos aqui falaram, ele é um cara que já passou pela escola, já foi professor de física, já ouviu falar que é de matemática também. E ele é um cara que tem muito para falar, tem uma história incrível, uma história de reviravoltas. Então, eu acho que vai ser um conteúdo muito legal da gente estar escutando e também aprendendo. Bom dia, meu nome é Wellington Daniel. Bom, nosso convidado, ele é mais especial. Bom, ele vai ter muita coisa para ensinar pra gente, contar um pouco da sua história, o que ele passou na vida. Ele também estudou aqui, acredito que ele também estudou com o Jefinho. Bom, vai ser tipo um segmento do que o Jefinho falou, a gente vai especular também como ele também era na sala de aula. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho dele para a realidade. Bom dia, meu nome é Brian. Hoje vamos buscar um pouco mais de conhecimento dele, aprimorar o que o Jefinho já passou para nós e buscar entender mais o empreendedorismo dele, como ele fez tudo do começo e se ele tinha essa ideia de ter uma empresa aqui em JK ou aí fora desde criança, será minha empreendedor desde criança. E é isso, espero que dê tudo certo pra gente aqui, boa sorte. Bom dia, meu nome é Caí. Como todos meus amigos aqui falaram, vai trazer o Luiz. Cara, é empreendedor, professor, vai procurar extrair o máximo de conhecimento possível que ele puder passar para nós. E vamos ver o que vai dar nesse episódio aí, né? Exatamente. A gente vai chamar o Luiz agora e no próximo post, nosso convidado já vai estar sentado aqui para a gente apresentar ele da melhor forma possível. Isso aí. Fala pessoal, tudo jóia? O nosso convidado de hoje é o Luiz, tá? O Luiz Eustáquio, isso mesmo? Hoje ele vai contar a sua história muito bonita e é um convidado muito especial, ele trouxe até presente para nós. Ele é diretor de negócios lá do Cicobi Credit Union de João Pinheiro. E eu quero que você conte mais sobre a sua história, quero que você explique mais como foi desde o começo, como se passou a ser professor, depois se tornou empreendedor e depois também se tornou diretor do Cicobi. Bom dia, pessoal. É um prazer. Eu fiquei muito lisonjeado quando recebi o convite, porque é uma honra retornar à escola, que eu estudei por 12 anos, e trabalhei por 14. Então, 26 anos, da minha vida, eu passei aqui nessa escola. Então, corresponde, para não contar a idade, corresponde a quase 60%. Então, 60% da minha vida, para quem é bom de matemática, é só fazer uns cálculos, né? Então, 60% da minha vida eu passei nessa escola, do qual tenho muito orgulho, né? E eu falo que o professor, ele, pelo menos eu aprendi mais do que ensinei. Então, a escola foi a base, para a minha vida. Então, estou muito feliz de estar aqui, orgulhoso, parabenizar os idealizadores do projeto, a escola, a escola que está se mostrando moderna, nos tempos atuais, com podcast, e poder ser o segundo, para mim é um motivo de muito orgulho. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, a minha história na escola, ela começou de uma forma inusitada. Eu brinco com todos que me perguntam,
Começou com a gravidez, tá? Não minha, de pessoas relacionadas a mim, não. Na época tinha a professora Valdeni, não sei se vocês conhecem. A Valdeni, ela lecionava aqui na escola química. né? E 97, 98 ela engravidou. 98 ela engravidou e abriu-se um edital. Abre-se um edital para ir em busca de professores. E não conseguiam professor de química. Não conseguiam. E eu tinha formado em 98. 98. E aí, procurando professor, não encontrava. Foi quando eu estava com meu pai, eu trabalhava com meu pai na época, na Autopeças, né, que hoje é minha. E aí chega lá a Valdeni e a Francisca, que era diretora na época. E a Francisca e a Valdeni, né, me explicaram, né, e falaram que tentaram encontrar professor de química, né, para substituir a Valdeni no período de licença maternidade. E não encontraram. Foi quando a superintendência de Paracatu autorizou a buscarem um ex-aluno, um aluno recém-formado, né, que tivesse condições mínimas de ser um professor. E me convidaram, né, muito pelas minhas notas, pelo meu comportamento dentro de sala. E naquele primeiro momento, ser convidado, eu tinha 19 anos, eu não tinha nem barba no rosto. Como que um adolescente, né, de 19 anos entra para uma sala de aula, segundo grau, tá? Ensino médio, para lecionar química. Aí eu falei assim, não é o que eu quero. Porque eu formei em 98, eu fui para Uberlândia na época, né, fiquei lá, espalhei alguns currículos e não era chamado. E eu pensei, se eu estou aqui sozinho, sofrendo longe da minha família e não estou arrumando emprego, eu vou retornar, que se alguma empresa entrar em contato, eu volto. E assim eu fiz. Voltei para trabalhar com meu pai, né, nessa autopeça. E aí foi quando eu recebi o convite. E naquele momento eu não queria, falei, gente, não é o que eu quero. Para nos casos eu retornar para Uberlândia para trabalhar e estudar. Eu tinha vontade de fazer engenharia civil. Eu sempre tive muita facilidade com desenho. Mas, enfim, o destino quis outra coisa. Né? Então eu acredito muito no destino. E aí me convenceram. Aí a Francisca, a Valdeni era muito boa, né, de poder de persuasão muito grande. Elas falaram, Luiz, mas você é um aluno que está sendo escolhido, está sendo convidado, né, e você vai poder ajudar a escola que você estudou por tantos anos. Você vai falar, não, né, são só 4 meses. E aí eu aceitei o desafio. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu fiz a primeira pergunta, Valdeni, mas quando que eu tenho que começar? Quando que eu tenho que explicar a matéria? Porque eu formei já faz alguns meses, então eu tenho que me preparar. Aí ela falou assim, não, é hoje. Começa hoje à noite. Aí eu falei assim, não quero. Não quero. Como que eu vou chegar lá hoje à noite sem preparar? Enfim, aí me convenceram de novo. Eu aceitei. E eu posso falar que foi a melhor decisão da minha vida. Como Poder foi, ter aceitado esse convite. como foi lidar com os alunos mais ou menos da sua idade, né? Que você começou a dar aula? Tipo, o terceiro, segundo ano, só tem química, também segundo e terceiro. Imagina que foi Da bem minha idade, complicado. não, Tipo, tá? mais ou menos, você já tinha quantos anos quando você entrou? Tipo, as 19 pessoas- anos. 19 anos, tinham alunos lá na época de 25, de quase 30 anos. A Edna. A Edna era dessa turma, foi a primeira turma que eu lecionei. A Edna, a Zenilda, professora, eu lecionei para elas, o Marcelo, do filho do Socélio. Então eram pessoas que eram mais velhas do que eu. Né? Obviamente tinham alguns mais novos, né? Mas tinha uma grande parte que eram mais velhos. E aí o que que eu fiz? Elas conversaram comigo na parte da manhã. Eu preparei, eu estudei todo o conteúdo do terceiro ano, que a primeira aula era no terceiro ano. Eu preparei e já cheguei à noite explicando matéria. Então, 19 anos explicando matéria e o pessoal gostou. O pessoal gostou e eu também. Eu poderia não ter gostado e ter falado assim, ó, pessoal, não vou voltar mais. Mas eu gostei, eu fiquei encantado. Porque aí o pessoal começou a chegar, falou, ó, você explicou tão bem, que legal que foi, eu aprendi. E aí vai te motivando, vai te motivando. E aí eu fiquei por 4 meses. 4 meses. E aí eu gostei tanto que eu falei, eu tenho que ficar aqui na escola. Mas como que eu vou ficar? A Valdeni, ela vai retornar.
E eu gostava muito de cálculo, né, matemática, física, química. Eu falei, se eu for ter que escolher alguma matéria, né, tem que ser em exatas. Foi quando a Valdeni retornou, foi quando eu fiz física. Não sei se vocês gostam de física, né? A maioria dos alunos não gostam, porque é muito cálculo. E na época não tinha professor formado em física. Era uma prima minha que lecionava matemática e dava aula de física. Aí foi onde eu enxerguei uma oportunidade. Falei, não tem professor formado em física. Então eu vou estudar e vou me capacitar. E aí eu estudei, formei, e aí eu fiquei por 14 anos. Saí em 2013. Não porque eu quis, né? Eu não saí da escola porque você não gostava, não. Porque quem não gosta não fica 14 anos. Aí eu fiquei por 14 anos, lecionei química, biologia, matemática e física. Lecionei para ensino fundamental, só que a maior parte foi ensino médio. E aí a Valdeni mudou, e aí as aulas de química, eu lecionei as aulas de química também. Então era química e física. Agora imagine vocês, 5 aulas todo dia à noite, 5 aulas. Tinha turma que eu tinha física e química. E tinha turma que eu entrava 3 vezes no dia. Aí que eu chegava os alunos, de novo, né? De novo. Mas assim, as aulas eram bastante leves, né? E nunca tive problema em relação a isso. Então, assim, foi um momento muito, muito feliz da minha vida. Eu acho que um professor mais novo, ensinando para o ensino médio, fundamental, dá um ar mais leve, por conta que ensina de um jeito que você aprendeu. Exato. Tipo assim, se um professor chegar ali de 40 anos ali, vai dar uma aula mais travada um pouco. Agora um professor mais novo, de 27 anos, 30 anos ali, vai dar uma aula mais descontraída. Isso foi melhor pro ensino das outras pessoas e para você também, né? E as pessoas também se justificavam, né? Não dá mais longo, cada velocidade, então. Se sente mais confortável Sempre mais também. confortável também. Tá? Vocês falaram uma coisa bastante interessante. Porque na época eu tinha 19 anos, 19, 20, 21, enfim, eu era praticamente da mesma idade da maioria ali, né? Só porque eu fiz escolhas, né? Porque quando você se transforma no professor, automaticamente você tem que mudar a sua postura, né? Não que eu não tivesse a postura adequada, mas você tem que passar a pensar um pouco mais, né? Onde eu vou estar presente na sociedade, onde eu vou, por exemplo, festas, né? Que tipo de festa que eu vou? Com quem que eu vou andar? Né? Como vai ser o meu comportamento na escola? Por quê? Para passar justamente a credibilidade. Eu sempre fui muito preocupado com a minha imagem. Então, eu sempre estive em locais adequados, né? Sempre busquei estar muito próximo dos alunos, e a grande maioria eram meus colegas. Por quê? Eu jogava bola, né? Na época eu era goleiro, então tinha os nossos times, né? Então treinava ali era no Pirapatos na época. Então a gente treinava lá, então eu estava no meio dessa turma. A gente tinha equipe de vôlei, né? Todo sábado, domingo, a gente vinha aqui para a escola, jogava vôlei, eram os alunos, truco, nós tínhamos a turma do truco, eu jogava truco. E aí aqueles que tinham mais raiva de mim, né? Eles gritavam bastante na hora do truco, né? E aí descontavam, né? Mas enfim, eu era amigo de todo mundo. E eu percebi que isso facilitava dentro da sala. E eu me recordo, né, de uma época que uma professora chegou na sala dos professores. Ela chegou chorando, chorando. E eu estava no intervalo, né? E ela me perguntou, Luiz, o que você faz naquele terceiro ano que eles te respeitam? No terceiro ano, meu Deus, não vou citar nomes aqui, né? Eles eram terríveis, no bom sentido. Energia lá em cima. E questionavam bastante, aí era uma turma de mais de 30, 35 alunos. Imaginem vocês, é a turma de vocês, né? E esse professor, ele chegou desesperado e me fez uma pergunta. E a resposta que eu tinha, eu falei assim, eu simplesmente, eu sou do meio. Eu estou com eles, não na escola, só na escola. É no dia a dia, é no futebol, é no vôlei, é no truco, é na rua, né? E aqui dentro da sala, eu sempre prezei pelo respeito, de chamar o aluno pelo nome, né? De
por mais que fosse 40 alunos, né, tem pessoas que têm dificuldade de gravar nomes, né? E eu tinha muita facilidade, então eu chamava cada um por nome. E você chamar uma pessoa por nome pode se parecer uma coisa boba, né? Mas dentro de uma sala de aula, quando você fala assim, Daniel, Brian, até na hora de chamar a atenção, Marcos, Matheus, pessoa, né? Diferentemente de alguns que não conseguem gravar o nome ou isso, ou psi, né? Tem muito disso. Então, eu sempre busquei o respeito, né? Sempre busquei o respeito. E aí eu posso dizer que eu nunca tive, assim, problemas na escola. Eu sempre consegui, executar o meu papel da melhor forma possível. Com tudo isso que o senhor falou, qual que foi a parte assim, mais marcante que o senhor teve nessa escola? Tipo, a coisa mais profunda que o senhor guarda até hoje com o senhor? Foram vários. Cite uma. 14 anos. Só uma? Cite uma. Só uma? Vários. Se tinha um como aluno e como professor. Sim. Como aluno. Como aluno, como eu falei mais antes, né, a minha turma nós éramos 13 alunos. Era uma turma muito pequena. A gente era muito unido. Imagina, 13 alunos, né? A gente era muito unido. Mas o que mais me marcou foi um período que eu tinha uma colega que a gente estudou do prezinho até, se não me engano, o oitavo ou primeiro ano, depois ela mudou. E a gente competia muito com notas, né? E na sala de vocês tem isso, né? Ó, fulano tira nota boa, eu tenho que ir no encalço dele, eu tenho que buscar a nota dele. Sempre teve essa competitividade dentro de sala de aula. E eu tinha com essa colega. Isso é muito bacana. Por quê? Porque faz você crescer. Porque você busca mais conhecimento. Então a gente ficava ali muito no par a par. Né? Então, assim, é uma época marcante para mim, por quê? Porque se você se espelha em alguém, você melhora. Né? Então é uma marca que eu tenho. Então eu consegui evoluir muito como aluno por causa disso. Uma coisa bem interessante que você falou sobre competir nota, eu tô lembrando do episódio que o Iaquim também falou que na sala dele tinha uma pessoa que competia nota. Então, acho que a gente competir nota tá certo, né? Porque a pessoa, Dá um estímulo pra pessoa evoluir, melhorar, aprender mais. na hora que ele falou, eu lembrei que já falou que competir nota com a A amiga amiga dele. dele. Eu lembro, a turma do Jefinho, que eu também lecionei, a turma do Jefinho era muito competitiva. E eram vários, excelentes alunos. Então a gente tem lembrança de muitos alunos, né? O Jefinho era um desses. O Jefinho era um desses alunos, né? E assim, aproveitando que se falou no Jefinho, né? Eu assisti o podcast, o primeiro, né? Todo, na íntegra, né? E assim, a gente escutar toda a história e saber como ela foi realmente, porque Luislândia é muito pequeno, então a gente conhece praticamente todo mundo. E o Jefinho sempre esteve presente na minha vida, de alguma forma. Como aluno, né? Como aluno, a gente teve, não sei se ele contou isso para vocês já, tinha uma professora aqui de pintura. Eu sempre gostei de desenhar, o Jefinho também sempre gostou de desenhar. E aí a minha irmã entrou nessa aula de pintura e falou, eu vou. E aí algumas pessoas começaram a caçoar, né? A Rita está pintando, né? E, poxa, preconceito, existe preconceito em tudo. Existe preconceito. Até hoje. Até hoje. Antigamente era bem mais, né? Hoje foi meio Existe muito, né? E aí a gente pintava junto, né? Então, por um bom tempo a gente esteve junto, né? Eu tenho os meus quadros lá em casa, acredito que o Jefinho deve ter o dele, os dele também. Eu vi que o Jefinho contou da história, né? Que ele trabalhou no posto JK. Eu também trabalhei no posto JK, né? Que foi algo que foi também determinante na minha formação para eu estar onde eu estou hoje, né? Que é como diretor do Cipolletti. Então, na minha carreira profissional, eu comecei a lecionar com 19 anos. Então, foi em 99 e saí em 2013. Nesse intervalo, né, por 14 anos, eu sempre estive em 2 empregos. Ora na escola e no posto JK, ora na escola ou no Cicobi. No posto JK, eu trabalhei lá por 4 anos. Eu trabalhava no departamento financeiro e também de departamento de faturamento. Então, eu trabalhava na parte da manhã, tarde e à noite escola. E foi quando o Cicobi chegou a Luislândia, foi em 2007.
Aí, em 2008, eles me convidaram para ser gerente da agência. E eu estava na escola. E eu continuei na escola. Então, eu era gerente do Cicobi, né, parte da manhã e tarde. Então, eu acordava antes das 7, 7h30 eu estava no Cicobi. Às 5 horas eu saía, ia para casa, tomava banho. Tinha dia que não dava tempo de tomar banho. Eu vim direto para a escola, eu só tirava o crachá. Eu tirava o crachá do Cicobi e colocava o crachá. Então, eu vinha com o uniforme da cooperativa. Então, 14 anos. E eu trabalhava na escola até ali, 10h30. Eram 5 horários por dia, física e química. Então, eu trabalhei bastante, muito tempo. Isso foi. Eu tenho um bom período. Você trabalha na escola e no banco, até um ponto. Você falou, não, eu não tenho. Então, trabalho só, senão não dá. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Na linha do tempo, eu entrei na escola em 99. Né? E aí eu fiquei por 4 meses, na gestação, período, né, de licença maternidade da Valdeni. Saí, estudei, eu fiz física, né? E 2001 a 2002, eu trabalhei para a prefeitura aqui. Eu tirava nota fiscal aqui de transporte, né? E trabalhei representando o IEF e o IMA, né? 2001 a 2002. Aí eu saí e fui pro meu pai, para a loja, né? E fiquei na loja. 2004, eu recebi o convite para trabalhar no posto. Eu já estava aqui na escola também, né? Porque aí eu formei e voltei rápido. E aí me chamaram para trabalhar no posto. Eu fiquei até 2008. 2008 foi quando o Cipó me chamou para ser gerente. E eu aceitei o desafio. 2008 a 2013, eu estava no Cipó e na escola. E aí o que acontece nesse meio do caminho? Pensem em vocês, instituição financeira, serviço, aquele tanto. Então eu trabalhava bastante, trabalhava de 7h30 às 5 horas da tarde, no Cipó. Então, à noite eu vinha para a escola e ficava até 10h30. E final de semana, o que eu fazia? Planejamento de aula. Planejamento. Estudava. Eu lembro, eu tinha um livro de física, eu respondia quase todo. Respondia os probleminhas que a gente chamava na época, né? Respondia no caderno. Então, estudava. E aí, diário, corrigir prova, corrigir trabalho. Então, final de semana meu era trabalhando também. E aí, instituição financeira, risco. Qual que é o maior risco de uma instituição financeira? Alguém sabe responder? Não. Não? Assalto. Assalto. E JK, né? Vocês são muito novos. Hoje, graças a Deus, aqui tá bem melhor, mas muito melhor do que antes. Então, na região tinham muitos assaltos, roubo a ônibus. Não sei se vocês lembram dessa época. Lembram, né? O pai de vocês, as mães, contam essas histórias. Então, tinha muito isso. E houveram algumas tentativas de assalto no Cipó, quando eu era gerente. Então foram 3. 2 delas eu consegui acionar a polícia. Uma delas foi quando a agência era no posto de JK. A gente não tinha um vigilante na época. E aí tinha a rota giratória, aí entra um rapaz com uma pochete aqui no peito, uma pochete bem avantajada. E aí a hora que ele entrou na porta, a porta travou. E aí já tinha um compasso dele dentro da agência, sem nada. Ou seja, o revólver estava dentro da pochete. E aí, quando a porta travou, quando era algum conhecido, geralmente a gente pedia para deixar o objeto e deixava entrar. E as pessoas não conheciam. Eu levantei da cadeira e falei com ele, a porta travou, você está com algum objeto metálico. Aí ele voltou. Nele voltar, o de dentro ficou um pouco assustado e falou assim, libera a porta para mim que eu vou buscar um documento. Na hora que ele passou na porta, eu já gritei com um colega meu, o caixa, assim, liga para a polícia. E eu gritei para eles escutarem. Na hora que eu falei isso, eles pularam o murinho que tinha lá e estão correndo. A polícia chegou na hora e pegaram um carro abandonado perto de Canoete. O carro era roubado. Esse foi o primeiro episódio. Depois teve algumas tentativas de entrar, aí a gente já tinha passado aqui para o centro. O pessoal tentou, subiu, tirou as telhas e aí tinha lá, já achou que ia cair dentro da agência. Então teve essa tentativa. E a outra que foi determinante na minha decisão de deixar a escola
foi quando eu estava pro almoço, cheguei, a minha colega na época, a Fernanda, que está lá hoje, né? Eu cheguei e ela já acenou para mim. Ela já acenou para mim e fez assim para mim ir pro meu computador ver uma mensagem que ela tinha deixado para mim. E ela assustada, eu corri e ela falou assim: Luiz, tem esses 4 homens que estão aqui dentro, eles estavam lá na frente. 3 homens, na verdade. Eles estão aqui há muito tempo, não faz nada, ficam olhando e eu tô desconfiado. A hora que eu olhei, eu falei assim: é bandido, é bandido. Aí a hora que eu pensei em sair dentro da agência, chegou um do lado de fora, com um envelope, e me chamou. Falou assim: entregue esse envelope, o rapaz lá para mim. O que eu tinha na cabeça? Eu vou entregar o envelope para ele pegar. É. E aí eles estavam na frente da agência, tinham as longarinas, as cadeiras. E eu entreguei o envelope aqui, por trás da cadeira, entreguei o envelope. Quando eu entreguei, aí eu olhei para trás, o rapaz que tinha entregado o envelope já não estava mais lá. E eu fui saindo devagarzinho, fui saindo. Entrei no meu carro e saí louco. Aí eu fui na casa da polícia. Aí os policiais foram 2, vieram. E quando a gente passou de fora aqui do Marquinhos, que foi o mercado Silvânia, eles tinham assaltado. Foi no mercado Silvânia. E o Alisson, na época, Luiz, acabou de assaltar aqui. Cuidado lá. Sem saber que eles estiveram lá primeiro, como tinha muitos clientes na época, eles foram lá no supermercado Silvânia. E nisso eles ficaram dentro aqui de Luislândia, girando aqui dentro. E a polícia procurando. Eu tinha visto o carro. E ó, a loucura. Eu atrás também procurando o carro. E aí eles tinham combinado que um motorista ia ficar dentro do carro e os outros iam assaltar, seja cooperativo, seja o supermercado. E aí o que acontece? A polícia pega o motorista. Pega o motorista. E os 3 estavam aí, espalhados, né, por JK. E aí eles tinham uma combina, que era ir lá para a saída de Pirapora. A saída de Pirapora. E aí o que os policiais fizeram na época? Eles entraram no carro dos bandidos, e foram. Que aí o motorista contou quando que ia ser. Se tivesse uma frustração, que eles iam encontrar lá na saída. E aí foram os policiais. A hora que o carro chegou no local combinado, eles saíram, do mato. E aí foi quando, a hora que eles viram que eram policiais, eles saíram correndo. Esses policiais desceram e pegaram 3, se eu não me engano. Um deles conseguiu fugir. E aí prendeu. Aí depois eu fiquei sabendo que eles iam me pegar, como refém, enfim. E isso foi determinante. Determinante, porque no mesmo dia, eu tinha uma reunião em João Pinheiro e eles me chamaram para uma conversa. E me ofereceram uma vaga nova que tinha saído, que era de gerente de negócio. Eu era gerente de agência e o gerente de negócio eu estava recebendo uma promoção, que é dar suporte para os gerentes das agências. E aí eu não pensei 2 vezes. Eu falei: quando que é? Eu falei: não, calma, você tem que voltar, tem que treinar uma pessoa. Mas enfim, você tem que ser rápido no treinamento para você ir, o mais rápido. Eu falei: não, a pessoa lá já está treinada, que era a Fernanda. Só que eu voltei, fiquei mais de um mês, um pouquinho, e aí a Fernanda assumiu o meu lugar. E aí eu fui para gerente de negócio. Então a minha decisão de deixar a escola foi única e exclusiva por causa desse risco. Eu poderia muito bem falar assim: não, eu não quero trabalhar mais na escola, vou ficar só na escola. Vocês podem fazer essa pergunta: por que você não ficou só na escola? Porque eu entrei no cooperativismo, que é o Cicobi. O Cicobi, por mais que as pessoas falam que é um banco, não é um banco. É uma cooperativa de crédito que presta todo o serviço que um banco, né, presta. Só que é uma cooperativa. Eu não sei se vocês sabem o que é uma cooperativa. Uma cooperativa, ela trabalha durante o ano e no final do exercício ela oferece um resultado. E esse resultado é dividido com os seus associados. E esse modelo me encantou. Falei: gente, mas eu estou num lugar tão legal, eu não queria deixar o Cicobi. Eu vou deixar o Cicobi. Então, eu vou pela oportunidade, vou para o João Pinheiro, vou dar uma descansada, porque na época eu trabalhava em 2 lugares, porque eu também pensei: eu vou trabalhar em João Pinheiro também. Eu vou buscar uma escola, eu vou deixar meu nome à disposição.
Mas eu pensei, de novo, aquela rotina de trabalhar de 7h30 da manhã até 10h30 da noite, eu vou dar uma descansada. E aí foi quando, aí eu fiquei por 5 anos como gerente de negócio. Em 2019, eu fui convidado para ser diretor, né? Diretor, e aí eu atuo até presente momento como diretor de negócio, eu sou responsável pela área comercial do Cicobi, em algumas agências aqui da região. Então, essa é um pouco a história aí, da sua pergunta. Quando você deixou a escola e foi para a área dos negócios, você teve desafios. Qual Sim. foi que foi um deles, assim? Na verdade, a minha vida, eu falo que a minha vida, ela foram muitas surpresas. E o que que eu sempre tive, e até um conselho que eu deixo para vocês, que são jovens, sempre façam o melhor de vocês onde vocês estiverem. Sempre, sempre. Eu falo, pode ser uma profissão que você ganha o salário, ou meio salário, pode ser uma profissão que você ganha, você pode ser o maior executivo do Brasil, que você ganha ali 100, 200 milhões 200 mil por mês, enfim. Onde você estiver, você tem que fazer o melhor de você. Fazer com a sua alma, com o seu coração. Porque você está sendo visto. Você está sendo visto por algum. Primeiro por Deus. Eu sempre falo, se uma pessoa de rua te pede um pão, só um pão, dê para ele um pão com manteiga, um pão com carne, um pão com carne com café. Sempre dê algo a mais. Onde vocês estiverem, independentemente se você está feliz ou não em determinado local. Porque assim, às vezes vocês vão estar trabalhando em algum local, algum lugar que vocês, poxa, não era o que eu queria. Mas não deixem de fazer o melhor. Não deixem. Porque isso é que é visto. Então, olha, eu estou falando isso por quê? Por que que eu fui convidado para ser professor? Porque como aluno eu buscava ser o melhor. Eu sempre quis ser o melhor onde eu estava. Então eu fui convidado. E aí, isso acaba circulando na cidade. O Luiz é um bom professor, isso, aquilo. Aí eu fui convidado para trabalhar no posto, por causa da facilidade que eu tinha, com cálculo, que era professor de física. Então a escola me levou ao posto. E aí no posto, eu fazia, eu era financeiro no posto, eu levava o malote para a cooperativa. Eu levava o malote bem feito, de forma que a pessoa pegava para fazer e só fazia ali, o que tinha que ser feito mesmo, tinha que ficar conferindo o tanto. Então, o gerente na época começou a me observar. Se ele faz um malote tão bem feito, ele é uma pessoa que pode me substituir, porque ele veio aqui só para abrir a agência. E aí ele tinha que retornar, e precisava-se de um gerente aqui. Aí ele me convidou pela forma que eu levava o malote. E depois, eu virei gerente da agência, a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal aqui. Por quê? Eu queria ser o melhor gerente do Cicobi. Eu queria ser o melhor gerente do Cicobi. E aí surgiu uma nova vaga, eles lembraram de mim, pelo que eu fazia aqui na agência. E aí, gerente de negócio. E eu queria ser o melhor gerente de negócio. E aí eu fui convidado para ser diretor. Então, também que não tem um segredo, não tem uma receita de bolo para o sucesso. Tem que ter entrega. Entrega. E eu sempre fiz com muito amor, onde eu estive. Mas igual você falou, voltando para trás, você cresceu e construiu uma imagem em cima de você. Sim. Todo mundo olhar para você com a imagem que você mesmo construiu. Eu vejo que essa imagem, hoje em dia, ela é pouca pessoas pensam em construir uma imagem como essa. E meritocracia é uma coisa que eu acredito muito às vezes o pessoal, pela geração Z, às vezes fica um pouco desacreditado. Gosto desde sempre. Um aluno bom, depois se tornou um professor bom, depois se tornou um diretor bom. E por assim foi, trabalhando cada vez mais e foi recebendo os seus próprios méritos. E se tem algum conselho para os jovens de hoje que se sentem parados, pensam, aquele patrão ali, ele não vou precisar trabalhar. Vou fazer meu serviço aqui básico, não vou me esforçar tanto, porque ele já está me pagando. Você acha isso errado? Você dá um conselho para esses alunos a fazerem o trabalho correto, fazer da melhor maneira, para algum dia eles tomarem posse de uma empresa igual você tomou hoje? Vitor, essa pergunta foi excelente. Excelente, porque eu acredito que vai muito além. Vai muito além. E de um tempo para cá, eu saí da escola em
2013. E foi justamente quando começou o advento da tecnologia, do celular, do WhatsApp, Facebook. Já tinha na época, já tinha rede social, mas poucos usavam. Mas veio com muita força, o Facebook, depois o Instagram, né? E eu falo, esse aparelho aqui, ó, ele trouxe diversos benefícios, né? Não esse, né, gente? Os aparelhos, né? Trouxe diversos benefícios, mas trouxe malefícios também, que mal utilizado é péssimo. E o que é que eu enxergo hoje, né? E aí eu vou aproveitar que o meu colega Jefinho chegou aqui, eu acabei lembrando, né? E Jefinho, obrigado pelo convite também, viu? No meio do caminho, quando eu entrei no Cicobi, hoje nós temos uma equipe de mais de 140 funcionários. E acredito que 75% desses funcionários está sobre a responsabilidade da área que eu sou responsável, da área de negócio. E aí você começa, né? Aí eu comecei a participar dos processos seletivos, recrutamento, seleção, e aí você começa a receber jovens, pessoas mais maduras, e aí foi uma área que eu comecei a ter um olhar diferente. Poxa, mas que legal, que legal. E comecei a despertar, porque eu fui professor por tanto tempo. Então, você conversa com muitos alunos, escuta a história de muitos, se torna amigo, vê dificuldade de cada aluno. De certa forma, o ser humano ele nasceu para relacionar, para se relacionar. E o Cicobi foi determinante porque despertou em mim essa vontade de querer ajudar mais as pessoas. E aí eu falei, gente, eu quero fazer psicologia. Eu quero fazer psicologia. E foi no ano que chegou psicologia em João Pinheiro. Falei, é agora. Só que eu era gerente de negócio. Eu ficava só na estrada, né, dando apoio nas agências, curso em Belo Horizonte. Eu ficava só na estrada. Como que eu vou estudar? E era presencial. Não tem como eu estudar. Eu vou na faculdade uma vez na semana, 2 vezes. E aí eu perdi essa oportunidade, porque eu não iria largar o Cicobi para estudar. Eu queria aproveitar esse momento. Aí, em 2018, eu fui convidado por um amigo a fazer um treinamento. Treinamento que o Jefinho fez também. Na época, ele chamava DL, Desenvolvimento e Liderança. Foi um dos melhores treinamentos que eu fiz na minha vida. E lá trabalhava as emoções básicas do ser humano. Né? As emoções básicas mesmo. Que é medo, raiva, tristeza e alegria. Na época eram as 4. Hoje acrescentaram o amor. Então você fica um final de semana e passa por todos esses sentimentos na prática. Na prática, né, Jefinho? Na prática, você vive isso. Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. E ali, eu fiz esse treinamento e eu vi a equipe lá, dentro da sala, eu posso falar que é uma sala de aula. Eu vi aquela equipe. Falei, gente, eu quero isso para minha vida. E eu mentalizava, eu quero estar aqui. Eu quero estar. E fiquei, olha que legal. Olha que legal, o pessoal está ajudando a desenvolver outras pessoas. E ele fez o treinamento. Em 2019, eu recebo o convite para fazer parte da equipe. Do nada. Do nada. Recebi o convite. Ou seja, eu acredito muito nisso. Que você manda para o universo de pensamento, volta. Por isso que a gente tem que pensar positivo. Pensar só coisas boas. E eu fui convidado. Para abrir uma franquia lá em Patos. E aí foi aberto. E aí a gente começou. E eu era da equipe. E aí eu mentalizava. Eu lembrava de quando eu mentalizei lá na sala, no dia que eu estava participando, e eu dentro daquela sala. Foi um orgulho. E aí veio pior momento, eu acho, das nossas vidas, pandemia. Pandemia. Aí acabou-se o treinamento, porque a gente não podia mais se relacionar, encontrar, e aí esse treinamento acabou. E a pessoa que era responsável pelo treinamento, ela deixou o instituto, né, e naquele momento não se abriu mais a franquia em Patos. Né, mas eu vivi isso. E aí me despertou a fazer vários treinamentos. Vários treinamentos. E um deles foi o de coach. Eu fui para Brasília, fiz o treinamento. Né? Hoje eu sou coach, profissional, não atuo, mas se eu quiser abrir um escritório, eu posso. Eu tenho a certificação. Depois do coach, eu fiz programação neurolinguística, foi o próximo curso. Depois eu fiz curso de mentoria, de advice humanidade, que é de conselho. Então eu fiquei, durante a pandemia, eu só estudava.
Porque eu falei, gente, se eu ficar dentro de casa, eu trabalhava em home office, dentro de casa, depois que eu saí do trabalho, eu ficava até 7 horas, eu ia estudar. Por isso que eu trouxe essa pasta, que eu vou mostrar daqui a pouco. Hoje eu tenho muito orgulho, que é o maior orgulho que eu tenho é desse material que eu trouxe aqui, que foi o que eu conquistei, e foi estudando. Então eu tenho hoje, eu falo isso com orgulho, né? Já que você me fez uma pergunta só porque eu estou explicando o contexto. Hoje eu tenho 450 certificados. 450. Dividindo por. Eu comecei com 18 anos, estou com 45, vou contar a idade, com 45. 18 para 45 são quantos anos? Quantos anos? 27. 27. Se pegar 450 e dividir por 27, são 16 certificados por ano. É mais que um por mês. Obviamente tem mês que eu não estudo, tem mês que eu estudo, né? Mas na pandemia, gente, eu estudei. Mas eu estudei. Aí eu estudei focado em desenvolvimento humano, né? E aí agora, respondendo a sua pergunta, hoje o mundo é muito mais ansioso que antes. E muito por causa da pandemia. Então, antes que as pessoas irem para o mercado de trabalho, só que isso o pai não consegue identificar, existe certo grau de ansiedade em todas as pessoas. E tem que ter. A pessoa ela tem que ser ansiosa. A ansiedade não salva de muita coisa. É o que é o que enche o seu coração ali de sangue para fazer você correr de um perigo, de um obstáculo, para lutar. Antigamente, na época das cavernas, o homem saía à caça, quando ele encontrava com um animal, o que acontecia com ele? O organismo dele se preparava, ele ficava ali ansioso, porque eu encontrei com um leão, um exemplo lá na África, encontrei com um leão. O que ele tinha que fazer? O corpo dele. Ele ficava ansioso com aquilo ali, o corpo dele se preparava, aí o coração dele bombeava mais sangue para as extremidades, que é mão e perna, ou ele corria, ou ele lutava. Isso era a ansiedade daquela época, e era normal. E aí o ser humano, ele não mudou. Nós somos seres humanos, nós temos os nossos ancestrais. Só que o mundo mudou. Olha, eu sou da época do disco de vinil, do finalzinho do disco de vinil, para quem não conhece, que é discão preto, né? Hoje nem CD tem mais. Então, assim, essa evolução, o mundo em crescente, ascensão, tecnologia, enfim, isso foi despertando e criando, o ser humano, desenvolvendo ansiedade no ser humano. Aquela ansiedade que não é saudável. Então, por qualquer coisa, hoje o ser humano fica ansioso. E aí a ansiedade inibe a pessoa de crescer, de buscar. Tem uma vaga de emprego. Eu não tenho capacidade, eu não quero. Se eu for, vou ficar nervoso. Isso é ansiedade. Então, a gente tem que tratar isso. E tem diversas ferramentas para a gente tratar isso. Então, hoje chegam pessoas no processo seletivo, muitas pessoas despreparadas, e o que eu falo para vocês, se preparem sempre. Vai para uma entrevista, se preparem. Hoje, na minha época, não tinha internet. Você tinha que ir no jeitão mesmo. E comprar livro, estudar, e não tinha livro aqui, não tinha internet para você comprar, você tinha que ir numa cidade para comprar. Eu não sei se algum de vocês já fizeram o teste vocacional, que vocês estão no terceiro ano. O que eu quero ser? O que eu vou fazer a partir do ano que vem? O que eu vou estudar? E no passado tinha muito, né, enfim, o meu pai tem um sonho de eu ser médico, de eu ser dentista. E você viveu o sonho do seu pai. E tá errado. Tá errado. Quando eu tiver o meu filho, se Deus me presentear com um filho, eu jamais, você vai ser médico, você vai ser dentista, professor, não sei. Não é eu que tenho que decidir para ele. Porque ele que tem que decidir. E aí a escola é muito responsável por isso. De trazer isso à tona, os testes vocacionais. Olha lá, o Vitor, vamos fazer o seu teste aqui. Por quê? Vai te dar um encaminhamento. Vai te dar. Quantas pessoas frustradas estão hoje em empregos, formadas, gastou-se um recurso financeiro com a faculdade e está infeliz. Aí se você fica infeliz no trabalho, você não produz, você é demitido. Ou se você não é demitido, você fica lá frustrado, acorda todo dia de manhã e vai para um lugar que você não quer estar. Então, eu peço que vocês cuidem disso, da ansiedade, porque é muito natural. E está tudo na palma da mão. Né, Matheus? Tá tudo na palma da mão. Matheus um dia comprou um. Matheus, ele foi meu funcionário,
e na UTS, e um dia ele comprou não sei se foi um guarda-roupa, né? Foi. E esse rapaz tava louco esse guarda-roupa chegar. E ligava o pessoal do transportador, onde vocês estão? Vem mostrar, chegar ali lá fora. Né? Onde vocês estão, pelo amor de Deus? E eu ouvindo a ansiedade nele, eu falei, Matheus, calma. Não é assim. Né? E, gente, isso está muito enraizado, e a gente tem que cuidar disso. Né? E, de novo, os pais têm que perceber isso. Só que nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, o maior problema do mundo hoje, que eu considero, se chama ansiedade. Quando você resolve isso, você resolve um monte de coisa na sua vida. Porque a ansiedade, ela realmente trava as pessoas. E tem tratamento. Né? Então, hoje, para a gente receber os profissionais no psicólogo, né, você me fez a pergunta, e primeiro, a gente analisa o perfil com o Carlos. E a gente tem uma ferramenta lá que a gente manda, a gente encaminha o link para a pessoa e essa pessoa responde. E é uma ferramenta científica. Então, de acordo com as suas respostas, aí faz um cruzamento das suas respostas com a atribuição do cara. Exemplo, aí eu quero ser gerente. Tá? Aí pega as suas respostas e aí essa ferramenta faz o cruzamento das suas respostas com o cara, com o perfil do cara. E aí tem que ter no mínimo 70% para você ser chamado para uma próxima etapa. Então, e acontece de tudo, gente. Acontece tudo em entrevista. A pessoa que chega e não consegue responder às perguntas básicas, por isso que eu falo do preparo. É importantíssimo você preparar. O nervosismo existe, mas isso também é treinável. Vocês têm que treinar isso. Porque daqui a pouco é vocês. Né? Daqui a pouco vocês estão indo no mercado. Aí vocês têm que saber o que vocês querem. E a partir do momento que vocês sabem o que querem, é se capacitar antes, não é esperar chegar para se capacitar. Aí eu falo, hoje, na minha época, não tinha. O Enem o primeiro Enem foi em 98, quando eu formei. Não fizeram Enem. E muitas pessoas vão fazer o Enem sem se preparar, sem se capacitar. E muitas pessoas falam de escola pública, né? Eu tenho que estar numa escola particular para ser uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Não é isso que determina o sucesso. O que determina o sucesso é eu. O que eu quero. O quanto eu entrego onde eu estou como aluno. Né? E tanto na escola pública quanto na particular não é suficiente. Você tem que chegar em casa e estudar mais um pouco. Se você quer, né? Se você quer se desenvolver, vai para casa e estuda mais um pouco. E aí vocês me perguntam, mas então para eu ter sucesso eu preciso estudar? De novo, não existe uma receita de bolo. Eu conheço vários alunos que foram meus alunos na época, gente, detestavam estudar. Tá certo, não tá errado, não. Beleza, não gosta, não gosta. A opção dele, da família dele, do pai, da mãe que me acompanhavam. E eu pensava, gente, como que vai ser a carreira dessa pessoa? Gente, e muitas delas deram certo. São prósperas hoje. Por quê? Porque tem um perfil empreendedor. E ser empreendedor não te obriga a ter um certificado, obriga? Não, não obriga. Só que você tem que ter o perfil empreendedor. E isso não é toda pessoa que tem. Aquele perfil de empreender, de ter as características básicas de um empreendedor. E aí a pessoa abre ali um negócio e começa a prosperar. Por quê? Porque ele tem facilidade, ele gosta, é o que ele é apaixonado. Ele não tem certificado. A maioria dos homens de sucesso, hoje empresários, ricos hoje, não tiveram formação. Não tiveram formação. Então, depende de cada um. De cada um. O que você quer para a vida, mas se movimentar. Se movimentar. E, como eu falei mais cedo, eu sempre quis ser o melhor onde eu estava. Então, vocês têm que ter essa sede. Eu quero ser o melhor aluno, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor funcionário da empresa A, B ou C. Eu quero ser a melhor pessoa da sociedade. E eu sempre tive isso na minha mente. Luiz, só falando sobre conselhos, né? O senhor me deu muito conselho enquanto eu trabalhei com o senhor, sobre financeiro, sobre minha vida pessoal mesmo. E eu queria saber da parte do senhor, o que o senhor acha sobre um conselho, sobre as pessoas, nós jovens, ou pessoas mais velhas que nós, sobre desde cedo já procurar saber, sobre procurar estudar sobre educação financeira, sobre como administrar o dinheiro, sobre como fazer um pouquinho ali, juntar um dinheiro e tal, administrar seu dinheiro. O que você acha sobre esse projeto, sobre a pessoa procurar isso desde cedo?
Ótima pergunta também. E eu esperava que ela fosse feita. E a gente nem conversou, tá? E eu falei, eles vão perguntar alguma coisa de educação financeira. Eu trabalho em cooperativa, e, enfim, vai ter essa pergunta. E de novo, existe um grande problema hoje, que é isso aqui. Certo? Antigamente, na minha época, não vou falar antigamente não, né? Eu tô jovem, mas na minha época, aí eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Primeiro, eu não tinha cartão de crédito. Cartão de crédito naquela época não existia praticamente. Né? Tá, mas eu quero bicicleta. Então, para eu comprar bicicleta, eu tenho que ir em João Pinheiro, Patos, Três Marias ou Piracora, que é o mais perto aqui. Então, eu estava com a vontade tremenda de ter uma bicicleta, mas a dificuldade de chegar até a bicicleta era maior. E aí, o que acontecia? Passava essa vontade. Aí eu não comprava bicicleta. Aí aquele dinheiro que eu poderia comprar a bicicleta, eu guardava. Então, eu sempre tive economias, desde pequeno, sempre. E hoje, vocês fizeram 18 anos, eu não sei se você já recebe, talvez já até recebe, ligação. A hora que você atende, nós temos um cartão para você. Né? Gente, é desse jeito. E aí você, na ansiedade, nossa, que legal, um cartão. Se sente valorizado, ó, o Banco X está me oferecendo um cartão. Eu quero. Daqui a pouco o cartão chega. E aí vem o outro, te liga, outro cartão. Não, eu quero. Olha, vou ter 2 cartões. E pega. Eu falo isso porque nós contratamos uma estagiária recentemente. E ela tinha 5 cartões de crédito. 5. Ela começou a entrar em dificuldade financeira e ela foi me pedir o auxílio. Aí eu conversei com ela, entendi todo o contexto, falei assim, você tem disponibilidade, perdão, de quebrar 3 cartões? E ela, se ela foi ali para me pedir sugestão e eu dei a sugestão para ela, eu falei assim, não, tem. Ela quebrou 3 cartões, ficou com 2. E aí a vida dela começou a melhorar. Por que eu falo isso? Porque se eu tenho um cartão e eu tenho este celular aqui, que eu entro na internet agora e pego aqui, eu quero uma bicicleta. E eu tenho uma bicicleta. Só que ela está meio surrada, mas o meu colega comprou uma bicicleta nova. Então eu não posso ficar, né, atrás do meu colega. Isso é muito pensamento do ser humano. Se o meu colega, se o meu amigo, se o meu vizinho tem algo, eu tenho que ter. E também não está escrito que você tem que ter tudo que as pessoas têm que ter. Então, outro causador de estresse, de ansiedade. Porque eu vejo e eu quero. E a vida aqui, ó, é muito feliz, né? Você só vê coisa bonita, coisa feliz. Será que na prática é isso tudo mesmo? E aí, ótimo, você quer trocar sua bicicleta, eu venho aqui bicicleta tal. Olha que legal, essa aqui é bonita. Parece com a bicicleta do meu colega, eu vou comprar ela. Pego o meu cartão, eu tô com o cartão na palma da mão, cartão tá com limite, a bicicleta tá dentro do meu limite, comprei, a bicicleta chegou. Eu ando a bicicleta uma semana, né? Estou ali, uma bicicleta nova, isso vai passar. Por quê? Você estava ansioso para comprar a bicicleta, chegou a bicicleta, aquela ansiedade baixou. E aí a sua ansiedade vai te fazer buscar outras coisas. Né? E a partir desse momento, a bicicleta já não faz mais sentido para você. Ah, já acostumei com a bicicleta e tal. Bom, mas a minha dívida vai chegar. E aí você, a camisa do Cruzeiro, do Atlético, eu quero uma camisa nova do Cruzeiro. Eu tenho uma surrada, mas eu tenho. Mas eu quero uma nova. Ah, mas eu não tenho um limite nesse cartão que eu comprei bicicleta, mas eu tenho esse outro cartão. E aí você ganha um salário, vamos imaginar que você ganha um salário. Só que os 5 cartões que você tem, somados, todos os limites, dá 10 mil. Olha só, você ganha um salário, você ganha um limite de 10 mil. Ou mais, ou 20, não sei. Depende da idade, da renda. Né? E muitas pessoas compram sem fazer a conta. Né? Sem fazer o cálculo, porque a fatura vai chegar. Todo mês a fatura vai chegar. Então, a fatura daquele mês tem que ser menor do que você ganha. Então, sempre tenho isso em mente. Eu posso gastar menos do que eu ganho. Não é nem igual. Não é nem igual. Né? Porque se eu ganho um salário, se eu ganho 1.500, eu vou gastar todo mês 1.500, e se eu adoecer? Eu precisar comprar um remédio? Né? Ou se eu precisar de fazer uma viagem de emergência? Ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou ajudar minha família com alguma coisa. De onde você vai tirar dinheiro?
Por quê? Você está lá comprometendo o seu limite com coisas talvez fúteis, que não tem necessidade, mas que você comprou por ansiedade. Então, a ansiedade, como você elimina a ansiedade? Já que a gente está falando em ser humano aqui também. Como que a gente baixa a ansiedade da gente? A gente busca mais conhecimento pra gente, né? Tipo, o senhor tá falando muito, tipo, de ansiedade, viu? Sim. Mas todo mundo, tipo, ninguém é perfeito. E o senhor deve ter passado por essa fase também. Como o senhor, tipo, fez, eu também tenho ansiedade, mas eu vou cuidar sobre isso. Vou ter mais conhecimentos, vou começar a tratar mais de mim. Como o senhor deu isso pro senhor? Foi lá em 2018. 2018, quando eu fiz o DM, né? E só respondendo a questão da ansiedade, como que a gente abaixa a ansiedade? Com algum vício, bebendo, fumando, usando drogas, chiclete, chocolate. Aí o chiclete, quanto mais você masca o chiclete, mais prejudica o seu estômago. Seu estômago está preparando ali para receber alimentos, então está corroendo o seu estômago. Chocolate, que tem açúcar, né, que é um dos piores alimentos do mundo. Né? Então você vai para a bebida, para a droga, para o fumo, para o cigarro, para os jogos, que é o maior problema hoje, jogos de azar, né? Ou comprando. E outros mais, né? A compra compulsiva, isso é científico. Então muitas pessoas estão endividadas, por quê? Porque quis comprar para baixar a ansiedade, foi lá e comprou. Só que você faz aumentar mais, né, a ansiedade. Aumenta, porque é temporário. Comprei, aquilo já não é mais bonito, aquela bicicleta não é bonita, a camisa do Cruzeiro já. O Cruzeiro perdeu para o Atlético, já desgostou daquela camisa, né? Foi dito que o Cruzeiro perdeu, enfim, já não, começa a não fazer mais sentido. Aí, em 2018, foi quando eu comecei a lidar com muitas pessoas, e aí escutar e ver a dificuldade de cada um, e também eu tinha o meu grau de ansiedade, porque o ser humano que trabalha, quando eu trabalhava aqui nos dois empregos, o grau de ansiedade é muito grande. É muito grande. Por quê? Você começa a trabalhar no segundo, aí você já está projetando, porque a ansiedade é assim, né? Você projeta o futuro demais. Ao final de semana, eu precisava passear, mas eu tenho que planejar aula, eu tenho que corrigir trabalho, arrumar diário, e aí minha cabeça estava lá no final de semana. Aí no final de semana chegava, eu executava tudo aquilo, cansava no final de semana, segunda-feira começava o trabalho, a jornada de novo. E aí começava, aí é um ciclo. É um ciclo. Que se você não souber sair dele, aí você só vai caindo, caindo. E aí, nesse treinamento que eu fiz, o DR, na verdade, ele me despertou, mas foi de PNL que eu fiz, Programação Neurolinguística. Eu fiz esse curso em Belo Horizonte, foram 2 semanas. 2 semanas a gente aprendendo sobre programação neurolinguística. Né? E lá tem a roda da vida. E eu fiz pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Público. E o IBC tem essa roda. Vários institutos têm um modelo. E essa roda, ela fala sobre o equilíbrio da nossa vida. Para você ser uma pessoa equilibrada. Porque se você é ansioso ao extremo, de novo, todo mundo tem ansiedade. Mas quando ela é aquela ansiedade dos nossos ancestrais, aquela que faz a gente fugir dos obstáculos, né? É a ansiedade saudável. Mas quando ultrapassou isso, começa a ser uma doença. E aí você tem que buscar o equilíbrio. E o que é equilíbrio? É você estar bem na sua vida social, com seus amigos. É você estar bem na escola, intelectualmente. Eu estou estudando, eu estou me capacitando. Fora da escola, eu vou para o YouTube, eu busco aulas que faz sentido para mim. Eu quero ser, não sei, eu quero ser um bancário. Eu vou para o YouTube estudar técnicas de venda, comportamentos relacionados à instituição financeira. Você busca. Em casa, como eu sou com meus pais, como eu sou como filho, né? Com os relacionamentos amorosos, como eu sou com a minha namorada, com meu namorado, com meu esposo, com a minha esposa, né? Como eu estou na vida social, já falei, né? Na contribuição social. Eu dou uma cesta básica para uma pessoa que precisa, aí eu faço uma doação, seja para a igreja, seja para um instituto, LBV, um hospital do câncer, eu faço isso.
né? Então, quando você está em todas essas esferas, né, em equilíbrio, né, você é uma pessoa menos ansiosa. Porque a ansiedade, de novo, é a busca constante por alguma coisa. Quando você está executando tudo, você está equilibrado. Né? Então, eu estou aqui na escola. Quando eu estou na escola, eu estou sendo aluno. Né? Quando eu estou na minha vida social, final de semana vocês saem, vocês se encontram, vocês estão se relacionando uns com os outros. Eu estou sendo bom filho, boa filha, né? Bom marido, boa esposa. Né? Eu estou contribuindo com o meio ambiente. Né? Eu estou me capacitando mais. Né? Eu estou indo na igreja. A parte espiritual, que ela faz todo sentido, e a parte espiritual não necessariamente está ligada com a igreja. Espiritualidade é aqui. Você acorda de manhã e abre a janela, abre a porta da sua casa, olha para o céu, obrigado pela vida. Isso é espiritualidade. Eu sou feliz por existir, agradecer pelo que tenho. Você está espiritualmente feliz. Né? Então, quando você tem isso tudo bem estabelecido, o grau de ansiedade é menor. Por quê? Porque você está trabalhando todas as áreas da sua vida. Então, não dissemine forças só numa área. Só numa área. Né? Eu fiz isso. Eu errei muito. Só que eu aprendi com o tempo. Eu aprendi estudando. Por isso que eu falo que o estudo, né, é o que faz a diferença. Por quê? Porque você adquire conhecimento. Então, na minha vida toda eu estudei. Né? Então, eu tenho a formação de física. Né? Foi a minha primeira formação. Depois, quando eu fui para a instituição financeira, aí eu fiz administração de empresa. Eu fiz curso de administração. Aí eu fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de negócio. Depois eu fiz um MBA, que é a pós, né, em cooperativas. Depois eu fiz um mestrado em administração. Né? E não sei se vai ser o ano que vem, daqui 2 anos, eu quero fazer economia. Porque, como eu fiz administração, de mestrado em administração, eu já verifiquei, economia são 4 anos. 4 ou 5. Eu faço em 2. E eu quero fazer, porque está ligado à minha área. Então faz sentido. Então eu sempre quis estudar e vou continuar estudando. Por quê? Porque o mundo muda. O que eu aprendi há 2 anos atrás talvez não se aplique agora. Aquele conhecimento já era. E o mundo está mudando muito. Né? E já endereçando isso que você está falando que o mundo está mudando muito, o que você acha sobre o falar que o mercado de trabalho está mudando? O que você acha que mais vai agregar? Assim, vai ser como, experiência ou habilidades que é? Hoje me pergunto. O pessoal aqui as perguntas são excelentes. E me preocupa. Me preocupa esse mundo de hoje. É uma loucura. Somente com a IA, né? Inteligência artificial. Fala-se que muitos empregos vão acabar, e eu até concordo, né? No meu, por exemplo, na instituição financeira, nós temos um caixa, tem um dinheiro físico. As pessoas vão lá para sacar, vão lá para pagar boleto, ainda tem isso, né? Para descontar um cheque. E você já parou para pensar que daqui a pouco não vai ter caixa mais? Porque não vai ter dinheiro físico. O dinheiro físico no Brasil, ele custa caro para o governo fabricar as notas, vamos dizer assim. E ele diminuiu com a vinda do Pix. Cartão, Pix. Né? Hoje todo mundo tem Pix e tem cartão. Então o dinheiro circula menos. E daqui a pouco não vai ter mais dinheiro. Aí se não tem dinheiro, e boleto também para pagar, porque vai ser tudo automatizado, né? Como não vai ter esse carro? Né? Não vai ter mais esse carro de caixa. Então alguns carros vão, né? Alguns carros vão deixar de existir. Aí é vocês de novo, fazerem um teste vocacional, buscarem conhecimento, quais são as profissões do futuro, acompanhar isso, porque tem gente que está acompanhando isso. Então vocês têm que pesquisar, né? Para onde? Para que lado que eu quero ir? Para que lado que eu vejo? Né? Então, se vocês quiserem fazer alguma profissão hoje, que daqui a pouco ela não existe mais, não faz sentido. Você vai gastar um recurso financeiro agora, com uma faculdade particular, que daqui a pouco não tem essa função mais. E assim, eu falei, se eu estivesse começando hoje, eu escolheria algo voltado para a tecnologia. Porque é algo que não volta. Não volta. A tecnologia não volta. É daqui para frente.
né? Diferentemente de outros cargos que vão acabar, porque muitas coisas vão ficar automatizadas. E a inteligência artificial, eu evito usar. Isso é uma coisa particular minha. Porque eu posso ser um ignorante, está falando isso, mas a partir do momento que eu começar a usar e começar a acostumar, porque eu faço muito texto lá, muito texto no meu trabalho, muito e-mail, né, muitos documentos. Se eu começar a usar a inteligência artificial para criar isso para mim, só inteligência artificial, faça um texto sobre cooperativismo, sobre educação financeira. Aí vai lá e me dá tudo pronto. Eu copio, altero algumas coisas e coloco. Eu estou deixando de quê? De pensar. E se a gente não pensa, cérebro é igual músculo. As pessoas cuidam dos músculos hoje, né? Fazendo academia. Né? Então você precisa fazer musculação para o músculo crescer. O cérebro é a mesma coisa. Se você não desenvolve ele, ele só vai murchando. Aí você vai perdendo a capacidade intelectual. Então você tem que exercitar o cérebro, fazendo atividades, né, para ele sempre estar disponível. Pessoal, retomamos agora. A gente tinha dado uma pausa para ir no banheiro, beber uma água. Agora a gente vai voltar para o assunto da inteligência artificial com o Luiz novamente. Isso aí, como eu disse antes, né, anteriormente, eu uso muito pouco a inteligência artificial. E isso é meu, tá? Não quer dizer que quem está errado ou não. Mas o que eu discordo? Porque hoje as pessoas estão deixando de raciocinar um pouquinho mais para criar um texto, elaborar, né, um texto, né, e estão utilizando a inteligência artificial para quase tudo. Então, no meu trabalho, eu lido muito com textos, né, elaboração de e-mails, né, envio e-mails para diversas pessoas. Eu poderia ter a opção de ir lá na inteligência artificial, monte um texto para mim em relação a esse tema, e montar e eu copiar e alterar algumas coisas e enviar. Mas eu prefiro colocar o meu cérebro para trabalhar um pouquinho mais. Como eu falei, o cérebro ele precisa ser expandido. E quanto menos você expande o seu cérebro, mais preguiçoso ele fica e mais doenças lá na frente você vai ter. E entre elas, Alzheimer é uma. Então, exercitem o seu cérebro. Né? Utilizem a inteligência artificial para outras coisas, não para criação. Né? Então, coloquem o cérebro para trabalhar, para criar, para elaborar para vocês. Então, é só a ressalva que eu faço. Então, eu não utilizo, né, até o momento por causa disso, mas é uma opinião pessoal minha. Certo. A gente, né, viu que o senhor falou sobre ter 450 certificados, cara. É meio que um marco histórico, né? Ninguém tem 8 certificados, cara. Mas tem. Eu queria saber do senhor, que o senhor falou, também quer cursar, né, economia e tal. Eu queria que o senhor mostrasse pra gente, o que o senhor trouxe na pasta, mostrasse pra gente esse certificado e apresentasse pra gente todos os cursos do senhor e tal, pra gente ver, né, que Mostrar um Não sabe, mas todas mais são pouco de importante, vida, né? né? E também Mas, mas assim, o que tem mais uma importância assim, que você guarda, assim, sentimental, sentimento. E também Legal. mostrar que nunca é tarde para estudar e você vai cursar mais economia, pretende estudar cada vez mais e buscar sempre melhorar. O senhor falou que você tem qualidade? 45. 45, e ainda quer fazer mais uma faculdade. Então, isso é algo. Quero Tem gente que e teve a primeira faculdade ali, teve um emprego, né, da vida. E Pensa, pra que eu vou estudar se eu tenho um emprego bom aqui? Isso. Pra que eu vou estudar? Aprender. E assim, no patamar que você está, de diretor de ações, diretor de negócio. de negócio do Cicobi, ainda pretende fazer economia e Justamente. crescer cada vez mais. Eu falo, eu sempre gostei de estudar e enquanto eu tiver lucidez para isso, eu vou fazer. Porque é prazeroso você adquirir conhecimento. Né? E quando eu vejo algumas pessoas com 80 anos, acredito que vocês já viram na internet, pessoas formando com 80 anos, com 70, algumas senhoras, senhores indo para a faculdade. E assim, não tem idade, gente. Né? Quem falou que o seu limite para estudar é até idade X? Ou eu já me formei, estou trabalhando, não tenho que estudar mais. Obviamente que isso vai de cada uma, cada pessoa. Né? A minha, né, foi de sempre buscar qualificação. E como eu falei, o mundo ele é dinâmico, ele é cíclico. As coisas mudam. Então eu tenho sempre que estar antenado. Né? E eu trouxe, né, como vocês falaram, que é um dos maiores orgulhos. O orgulho que eu tenho é essa pasta. São 450 certificados. E vocês me falaram aí para eu mostrar alguns que me marcaram. E aí eu
Vou deixar um aqui para o final, fazer um suspense, que esse é o que eu tenho mais orgulho, mas eu posso dizer que alguns que me trazem boas lembranças, recordações, né, e aqui está na ordem cronológica, né, o certificado de licenciatura em ciências, né, que aqui eu posso lecionar com professor de física, né, física, biologia, química, matemática. Eu fiz um curso técnico, né, em gestão industrial, né, gestão administrativa. Inclusive, esse aqui o Jefinho fez junto comigo também, né, foi lá em João Pinheiro. Eu tenho aqui o bacharel em administração. Tenho um que eu me orgulho demais, que é o Empretec. Né, se vocês tiverem oportunidade, é um curso do Sebrae, é um dos melhores cursos que tem. Eu não posso falar o que acontece, porque senão quebra toda a expectativa de quem vai fazer, e a gente não pode contar. Mas você fica ali uma semana, né, numa sala com colegas, né, desenvolvendo capacidades empreendedoras, né, então é o Empretec do Sebrae. Esse aqui é um curso de pós-graduação, um MBA, na verdade, em gestão estratégica de negócio, né, foi feito lá em 2015, em Belo Horizonte. E esse aqui ele foi determinante também, né, que, como eu contei mais cedo, eu tinha vontade de fazer psicologia, e não foi possível por causa do meu trabalho. Mas eu busquei outros treinamentos, e esse foi um dos que me ajudou demais, que foi o DL, né, Desenvolvimento e Liderança. Eu fiz ele em Araxá. Esse aqui é o trabalho, as emoções básicas do ser humano: medo, raiva, tristeza e alegria. E agora tem o amor também, né, que é no curso novo, que é o Propósito, chama Propósito. E aí esse aqui em específico me levou a fazer outros cursos voltados para desenvolvimento humano. Entender mais o ser humano como essência, como pessoa. E esse foi o de coach que eu fiz em Brasília, em 2019. Então, eu estou habilitado para atuar como coach. Como eu falei aqui mais cedo, me perguntaram por que você não atua como coach. De novo, destino prega algumas peças. Que quando eu fiz a formação em coach, que eu ia abrir o meu escritório, o meu pai morou quase que a vida toda aqui em JK, ele tinha essa autopeça, que é a minha hoje. Ele adoeceu, precisou mudar para Patos, para cuidar mais da saúde. E aí ele colocou a loja dele à venda. E aí, como eu falei, eu sempre fui de guardar as minhas economias. Sempre, sempre, sempre. Então, eu sempre consegui. Eu quero comprar isso e pensar, não, tem algo que é mais importante. Então, não vou gastar o meu dinheiro. Já tive o meu porquinho, na época não era porquinho, não. Era uma lata de leitinho, eu lembro direitinho. Uma lata de leitinho. Cortei ela e eu guardava as minhas moedas, né? Eu fui guardando dinheiro, e comecei a trabalhar com 19 anos na escola, e sempre guardando. Aí chegou o momento que eu pude comprar a loja do meu pai, né? Aí nesse momento que eu ia abrir o meu escritório para atender como coach, e outros mais, aí eu comprei a loja. Então no meio de semana, durante a semana eu fico em João Pinheiro, trabalho no Cipó, e no sábado eu venho para Luislândia, né, para trabalhar na loja. E aí esse projeto de coach, não sei se ele vai sair do papel ou não, né? Se sair vai ser um pouco lá para frente, mas então eu tenho essa formação que eu tenho bastante orgulho. Tem essa outra, né, que eu fiz, que é o Practitioner, em PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Eu fiz ela em Belo Horizonte. Depois eu fiz um outro de coach executivo, né, que eu posso atender, se eu abrir meu escritório, eu posso atender empresários. Tem essa pós-graduação que eu fiz, um MBA, né, em Gestão Estratégica de Cooperativas. Eu tenho este coach também, que é voltado para negócio. Eu fiz eu tenho uma certificação internacional, que é de mentoria. A mentoria, para quem não sabe, por exemplo, eu trabalho no Cicobi, hoje eu tenho uma certa experiência com educação financeira. Alguém me procura, me contrata, se eu tiver um escritório, lógico, me contrata, para eu ser o mentor dessa pessoa. Para eu dar dicas, orientações. Ou eu quero abrir um negócio. Então, com essa formação, eu posso dar essa orientação para a pessoa também. Uma dúvida, você só pode atuar se você tiver um escritório, você pode ser um cara que trabalha para você, tipo, privado. Eu posso ser um consultor.
Eu posso abrir uma empresa de consultoria e com as minhas formações eu posso também atuar na área. Eu tenho esse que é de Master. Master ele é um curso mais avançado, né, de mentoria, de coach e de advice humanizado. O advice é o que é? De conselho. Né? Você dar conselhos para as pessoas. Tem esse aqui também, que é de mentoria, coach. E tenho esse que é o último. Né? Que eu tenho orgulho demais. Esse aqui eu tive que estudar um pouquinho a mais. Porque vocês, daqui a pouco, vão estar na faculdade fazendo os TCCs, né? Da vida. E TCC, para muitos, é um tédio. É o trabalho de formação, de conclusão de curso. E esse aqui eu fiz foi o mestrado em administração. Foram 4 anos. E aqui eu estudei. Não que nos outros eu não estudasse, né? Mas 4 anos estudando mestrado exigiu demais de mim. E aqui eu tive que fazer 14 mini TCC. 14. Mostra esse certificado 14. na câmera, pessoal ler. Certificado é em inglês, tá escrito Flórida. Vocês estudou em inglês? Na verdade, não. Lá tem a MUST. A MUST é de brasileiros, né? Que eles moram nos Estados Unidos. E aí eu encontrei essa faculdade, mas tudo em português. Fiz CCAA já, mas na época eu não tinha tempo. Eu fiz 6 meses. Eu dava uma arranhada no inglês, mas aí eu não, deixa quieto. O tempo não permitiu. E aí eu deixei o último, que é o que eu tenho mais orgulho na minha vida. É o que eu tenho mais orgulho. Eu acho que poucas pessoas têm o primeiro certificado. O primeiro. E o primeiro certificado meu é esse aqui, ó, de cartolina de 87, feito no mimeógrafo. Tem esse certificado? Ele é de 87, né? Tem 38 anos. Exatamente. 38 anos. Olha só. Então esse aqui foi quando eu formei aqui na escola. A primeira formatura, na verdade, né? 7 anos? Eu tinha 7 anos. Então, 87 foi o primeiro certificado. E pode observar aí, ó, que eu assinei no lugar errado, tá vendo? Olha a minha assinatura. A minha assinatura era para ter sido feita embaixo, eu assinei em cima. Mas a gente pode ver que então, desde sempre, eu tava pensando em ser professor, já assinando no lugar do professor. Olha, legal. Eu não tinha pensado, mas por esse lado. E aqui tem a assinatura da professora Maria Aparecida de Freitas, que a gente chamava de Cidinha, ela mora em João Pinheiro. De vez em quando eu encontro com ela, foi a minha primeira professora. E a primeira professora, pelo menos eu tinha paixão, né? Porque o primeiro contato ali com a professora que te ensinou, né, te formou para uma série de seu caminho, na verdade, sua jornada. E a diretora, da qual eu tenho orgulho demais também, foi a primeira diretora, Maria do Carmo de Oliveira, foi a primeira diretora da escola. E depois eu tive o prazer, eu estudei quase que a minha vida toda, eu estudei com a Maria do Carmo como diretora. E quando eu comecei a trabalhar, a diretora era a Francisca. Francisca, que foi minha professora também. Aí ela era diretora, aí foi ela e a Valdemir que me convidou, né, para vir, para trabalhar. E aí depois 14 anos. Então, eu tenho orgulho demais, eu gosto de mostrar, eu faço questão de mostrar, não para... ele quer exibir os certificados dele. Não, mas eu acredito que é um incentivo. Eu tenho que ser espelho para as pessoas. Eu mostro para as pessoas e olha só. Possível uma conquista sua. Muita gente pensa assim, uma cidade pequena, com sonhos pequenos, para que eu vou sonhar alto? Uma cidade que não tem muitos recursos. Sim, tem muita pessoa que assim, dá um exemplo assim, olha, você tem que fazer isso e aquilo. Aqui, mostrando um podcast, você tem 450 certificados. A pessoa pode olhar um e se identificar e falar assim, posso mudar. Se ele veio daqui, eu também posso ir para aí. Exatamente. E outra coisa, quando se formou, JK nem era igual é hoje, ou seja, era um pouco mais inferior ainda. Então, um signo de inspiração. Assim. Na verdade, o sonho, é o que eu falo, o sonho é do tamanho de cada um. O sonho é do tamanho de cada um. E, de novo, aí voltando lá para o lado mais humano, do desenvolvimento humano, da PNL, né? A mente, os desenhos animados. Não sei se vocês já assistiram o Tom e Jerry. Já. Aí fica lá o gatinho lá e fica um anjinho e um capetinho aqui na cabeça dele, para ele pegar o ratinho. A mente nossa é semelhante.
O tempo todo tem um anjinho aqui, faz isso, você tem um sonho, você tem que correr atrás. E aí o capetinha tá aqui. Não, não vai. Para quê? Você mudar da sua cidade, largar a sua família, o seu namorado, a sua namorada. Para que fazer isso? Porque o cérebro, gente, ele é traidor. Ele quer conforto. Ele quer só conforto. Ele não quer que você sofra. Ele é um protetor. E aí fica. É o capetinho, não faz isso, não faz isso. Aí o anjinho tá lá. Aí é você que dá o tom. Eu tô escutando mais o meu capetinho ou o meu anjinho, porque a gente tem os dois. Quantas vezes? Vou fazer academia. Tô com preguiça, não vou. Pronto, aí você não vai. O capetinho venceu. Naquele dia o capetinho venceu. Aí no outro dia, não, hoje eu vou. O anjinho venceu. E aí fica essa briga. Qual que mais vence? Né, nessa loucura da mente humana? Qual que mais vence? É o capetinho ou é o anjinho? Luiz, eu defini na minha vida quem determina, né, quem dá o tom é o anjinho. O capetinho vem. Vem, gente. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas vocês têm que dar ouvido no anjinho. Né? E muitas vezes o capetinho vai estar muito forte, batendo ali. Não, 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 não. Mudem o foco. Parem de pensar negativamente. Não consigo. Eu estou em JK e eu não posso ser uma pessoa próspera. Né? E o que é ser próspero para vocês? É uma pergunta que eu deixo também. Para muitas pessoas, prosperidade é ter dinheiro. Né? Para muitos, para outros, é ter uma família feliz. Para outros, é estar no emprego, independentemente do que está ganhando, sendo feliz, tendo propósito. Então, vocês têm que acordar todo dia. Qual que é o meu propósito de vida? Né? O que eu quero ser? Que legado que eu quero deixar? Talvez você não quer deixar legado nenhum, né, para sua família, para a sociedade. Mas acorda, qual que é o meu legado? O que eu quero deixar de legado, na verdade? Qual que é o meu propósito de vida? Então, e é possível sim, gente. Hoje vocês têm à disposição de vocês a tecnologia. Né? Quem falou que para fazer uma faculdade tem que ter dinheiro? Obviamente tem, se você vai para uma particular. Mas existem outros meios. Né? Escola pública, faculdade pública, cursos técnicos, muito em conta. Faculdades, muito em conta hoje. Diferentemente da minha época, era um absurdo. A faculdade era muito caro. Né? E hoje não, hoje é muito fácil estudar. Mas podem também, como eu falei mais cedo, vocês falarem assim, eu não quero estudar, eu quero empreender. Para ser empreendedor, precisa ter certificado? Não. Não, é empreender, mas tem que ter o perfil. Tem que ter as características básicas, né, de um empreendedor. E falando nesse assunto também, por exemplo, nós contamos essa história aqui e faltou a parte do empreendedorismo seu também. Só que, ao decorrer dessa história, também falando sobre o seu curso que você fez, sobre psicologia, às vezes a oportunidade, ela bate na sua porta muitas vezes, não ela bateu em você. Mas o que te diferenciou é você ter coragem para aceitar essa proposta. Desde quando você foi professor, quando você tinha medo, te convenceu, mas você teve a coragem de ir. Quando pediram ali para você se tornar diretor, você quer, tomou posse, tomou coragem. E depois, quando você empreendeu, eu queria que você contasse um pouco mais desse lado, como tem quanto tempo você se tornou empreendedor? Ótima pergunta também. E como que na verdade, eu nasci dentro de praticamente um comércio. Né? Na verdade, meu pai trabalhava como empregado. Quando ele veio para cá, eu acho que foi em 75, se eu não me engano. 75, hein? Eu sou de 80. Meu pai, ele trabalhava no posto, no JK na época. Foi frentista, depois ele foi gerente lá das bombas, né? A gente fala assim, né? E depois ele foi convidado para ir para autopeças. Eram autopeças de veículo pesado. Então ele foi para lá. Ele se desenvolveu lá. E na época não tinha nenhuma casa de peça de veículos leves aqui, em JK. E aí ele abriu a casa de peças dele em cima de casa. A gente morava perto do posto, tinha um fundo lá, ele abriu a casa de peças e começou. E aí, no meio do caminho, ele tinha o irmão, que morava em São Gonçalo, até o Donizete, que mora aqui hoje. E eles conversaram, vamos abrir. Na época era chamado de armazéns. Hoje é supermercado, mercado, mas era um mercado na época. E os dois meu tio veio, mudou, e aí abriram um armazém. E era do lado de casa. Então, eu sempre estava ali do lado.
meu tio trabalhando, eu envolvido ali no armazém, ajudando ele com algumas coisas, algumas entregas. E aí ele resolveu a desfazer a sociedade, os dois. Aí meu tio abriu um armazém para ele, e meu pai já tinha a Autopeças, que está onde é hoje, que hoje ela é minha. Meu pai continuou com o armazém. Eles dividiram, meu tio foi tomar conta do armazém dele, e meu pai tinha a casa de peça. Quem que ia olhar o armazém? Eu tinha 14 anos. Meu pai me joga essa responsabilidade. Eu queria era jogar bola, eu queria era passear. Namorar não, porque tava ali, né? Começando a querer namorar. Cabeça de adolescente, de 14 anos. Meu pai vai lá e fala assim, ó, tem um armazém, a partir de hoje ele é seu. Ele é seu assim, você que vai tomar conta. Sozinho. Aí eu tinha que ser caixa, eu que entregava, minha mãe ficava lá e eu saía doido. E aí, quando o pessoal comprava um saco de 60 quilos, eu ficava louco. Eu sempre fui muito magrinho, fraco. Eu, eu montava naquela bicicleta cargueira com um saco de 60 quilos. Custava chegar na casa da pessoa com um saco de 60 quilos. Não tinha moto naquela época. Era na bicicleta cargueira. E aí eu fazia o caixa, fazia as entregas, atendia, vendia. Aí se eu vendesse fiado, a responsabilidade de receber era minha. E naquela época é igual hoje, tem pessoas que não pagam. E aí, se não paga, poxa, vai faltar dinheiro no caixa. E meu pai, nossa, tem que se virar aí. Ou seja, então eu sou muito grato, porque meu pai me jogou essa responsabilidade. Jogar um armazém. E o armazém, que tamanho que ele era? Se a gente pudesse fazer uma relação hoje, era semelhante ao Cristo Rei hoje. Então, um adolescente de 14 anos. E aí eu fiquei de 2014 a 2016, se não me engano. Por volta aí. Um pouquinho mais. Aí quando meu pai, aí as coisas não estavam indo bem, né? A inadimplência muito alta, se você não vendesse fiado, você não vendia. E você vendia fiado, acreditava, as pessoas não pagavam. Aí meu pai falou assim, eu não vou tirar dinheiro da casa de peças para colocar aqui. Porque senão eu perco um, daqui a pouco eu perco o outro. Então, naquele momento ele resolveu fechar o armazém, e aí ele me levou para a loja. Levou para a Autopeças. Então, trabalhei com ele um tempo também. E aí, meu pai formou toda a minha família, tudo que a gente tem hoje, praticamente tirado dessa casa de peça. E aí eu ficava em mente, né? Assim, essa casa de peça, ela pode ser minha. Ela pode ser minha. Só que eu não falava com ele. Pai, essa casa de peça vai ser minha. Eu já havia falado para minha mãe algumas conversas aleatórias. Quando eu voltar para JK, eu quero ter o que fazer. Eu não quero ser um aposentado sem fazer nada. Quero ter um comércio. Meu pai ficou até os seus 70 anos praticamente. E aí foi quando. E aí aconteceu, não da forma que eu queria. Porque ele adoeceu, precisou mudar para Patos, para ficar perto do recurso. Aí ele não queria contratar uma pessoa para deixar aqui e ele ficar lá em Patos. Ou seja, ele já estava cansado. E aí ele queria aposentar de fato. E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, agora chegou o momento de eu entrar em cena. Então eu já tinha toda uma capacidade, porque eu já tinha trabalhado no armazém, eu já sabia, já entendia um pouco de gestão. Eu tinha passado pelo curso de JK, eu trabalhei no financeiro e faturamento. Eu tinha sido gerente de instituição financeira, que era aqui. Eu tinha sido gerente de negócio e eu já estava na diretoria. Então, eu me sentia preparado para adquirir o empreendimento. E foi quando eu comprei a loja dele, o imóvel e a loja dele. E aí eu tinha aquela opção. Eu vou deixar o Cicobi e vou para casa de peça. Não, eu optei naquele momento por trazer uma pessoa de confiança. O primeiro funcionário meu foi um primo meu, e do qual agradeço demais, foi o início do projeto. Depois o meu sobrinho trabalhou comigo, que é o Igor, também estudou aqui, aí ele fica Patos. E depois foi o Saulo, o Saulo Renato, filho do Heraldo aqui do restaurante. Ele trabalha comigo até hoje, então meu braço direito lá que cuida. O Matheus trabalhou comigo por um período. Como ele trabalhava só meio período, e ele estudava à tarde, eu ficava só com ele meio período. Aí meu sobrinho estava retornando,
e aí eu precisava fazer um balanço lá, foi quando aí eu trouxe meu sobrinho, infelizmente eu tive que dar um tempo, né, com o Matheus, porque eu precisava de uma pessoa para ficar em tempo integral, né? E então foi isso, a história minha como empreendedor também foi muito natural, né? E aí hoje eu ganho, trabalho no sábado, e eu tenho uma pessoa que faz a gestão para mim, e a vida segue. Luiz, tá finalizando, né? Eu queria que o senhor desse um conselho para nós sobre a gente estar saindo da escola e indo para o ramo empresarial, né, para o mercado de trabalho, e que o senhor falar para nós como o senhor gostaria de ser lembrado, como professor, como gestor, né, como patrão, né? Só Finalizar vou agora. finalizar. Então tá. E também, em questão assim, igual você falou do Matheus, como trabalhou com você, ser trabalhador do seu pai e, querendo ou não, a frente ali no comércio, é algo que aprende muito. É uma faculdade. Você aprendeu ali com 14 anos de direção à empresa. E, por exemplo, nem todo mundo tem essa oportunidade. Foi algo que no começo você achou ruim, né? Administrar isso tudo, mas muito foi algo bom. Mas nem todos têm essa oportunidade. Então, para os comércios locais aqui no JK, eu acredito muito que o pessoal começar a contratar gente mais nova para poder capacitar, para poder passar esse conhecimento para o pessoal, porque o ensino hoje também é na prática, é no comércio ali. E eu vejo que os comerciantes aqui do JK, muitos ainda não têm a cabeça fechada, entende? Ainda Sim. não contratam tanto assim. Eu acredito que como você, igual assim, o Matheus trabalhou com você, ele fala que você foi o melhor patrão dele. Então, assim, trazer essa oportunidade para o pessoal que vive no mercado, dar mais oportunidade para crescer como pessoa, para crescer como vida. E em gestão isso é muito bacana. Antes de responder a sua pergunta, o Matheus respondendo a do Vitor, hoje no Cicobi nós temos lá 14 estagiários. 14 estagiários. Pessoas ali que estão fazendo faculdade. Tá? Porque precisa trabalhar ali. São 6 horas de trabalho, né, o estagiário. Ele é remunerado, né, com um salário. Então nós temos 14. E eu vejo a importância de se dar a primeira oportunidade, porque hoje tem muito isso. Não vou contratar o jovem, porque o jovem não tem compromisso. Tá, mas qual jovem? São todos? Não são todos. Por isso que precisa fazer um processo seletivo muito bem feito, né? E lá nós temos 14. E essas pessoas se desenvolvem. A empresa ela é responsável pelo desenvolvimento. E aí a empresa tem que entender, tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque a pessoa está se informada. Ela não está ali pronta. Aí muitos empreendedores, empresários, somente esses mais antigos, não tem tanta essa paciência, porque acham que a pessoa tem que chegar pronta. Na verdade, nem os antigos. Tem alguns novos também que acham que é isso. Ó. O estagiário tem que chegar pronto. E não vai chegar pronto, gente. As empresas são responsáveis pela formação da pessoa. Então, eu sempre tive isso em mente. E como a gente tem na 14, e você vê alguns evoluindo, mas você vê também alguns ficando pelo meio do caminho, sendo demitidos, desligados, porque não tem compromisso. Ao invés de estar atendendo uma pessoa lá na frente, está no celular. E aí a gente tem câmera, né? Não que a gente fica monitorando as pessoas, mas muitas vezes a gente entra para ver alguma situação aleatória e está lá o funcionário no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. É compromisso com a empresa. E muitos vão crescendo, sendo promovidos. Nós, lá no Cipó, nós temos lá, então, muito amiga minha, eu falo que é uma de coração que eu tenho, ela começou como estagiária. Aí ela foi crescendo na empresa, ela chegou na diretoria. Diretoria é o cargo máximo dentro da empresa, tirando ali o presidente. Porque uma cooperativa de crédito, como funciona? Diferente de um banco. Quem que são os donos? Os donos são os associados, os clientes. Então, os donos são clientes. A cada 4 anos tem uma eleição para escolher o presidente, o vice e 4 conselheiros. Então, os clientes escolhem o presidente, o vice e os conselheiros. Aí, esse conselho, que chama Conselho de Administração, escolhe os diretores. Nós somos 3 lá. E aí, esses 3 diretores, um em cada área. Diretoria de negócios, que é a que eu sou responsável, diretoria administrativa e diretoria de risco. E aí, depois vem as gerências, enfim. E aí, você vê um estagiário sair do estágio, crescer dentro da empresa e chegar na diretoria, que tirando ali um conselho, é o cargo máximo, isso é muito gratificante.
Mas, de novo, foi a empresa? Não foi. Foi a pessoa. São vocês. Somos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, da forma que as coisas vão acontecer. E o Matheus, por exemplo, trabalhou comigo, a partir do momento que ele foi, ele trabalhou de café ensinado. Então, os empresários precisam valorizar. Porque qualquer ser humano que trabalha, ele precisa ser valorizado como trabalhador. Ele precisa ter os direitos dele. Quando ele foi desligado, teve o acerto dele, né? Não sei se está recebendo ainda. Seguro. Está recebendo seguro. E quantas empresas contratam e não fazem isso? E está errado. E vocês não podem se submeter a isso. Mas tem um grande problema. Se você for contratado e a pessoa falar assim, não vou assinar sua carteira, você vai pensar duas coisas. Ou eu não vou aceitar nessa condição, ou eu vou aceitar. Você vai aceitar e ele vai ficar ali. Né? Você vai ficar ali até quando você quiser, ou quando a pessoa também quiser, né? Mas você pode falar assim também, não, eu só trabalho com carteira assinada. E ele pode falar assim, não, mas eu não contrato com carteira assinada. Não é você que está errado, é ele. Porque por lei, todo mundo trabalha tem que ter o seu registro. Né? E obviamente que isso é uma discussão que ela é complicada, né? Porque a pessoa quer, não, estou te dando a oportunidade. Mas só que você está trabalhando aqui para desenvolver, você já está tendo a oportunidade, precisa assinar a sua carteira. Poxa, mas é direito da pessoa. Então todo mundo trabalha comigo com carteira assinada. Né? Carteira assinada. E o Matheus, eu falo, ele é um jovem. Né? Começou lá com 16, né, Matheus? Isso. 16 ou 15, 16. E ele entendia muito mais do que eu de peça. Porque o pai dele é mecânico, então ele veio desse mundo, aproveitou e conhecia muito mais do que eu de peça. Eu via ele vendendo, falei, poxa, 16, 17 anos, ele entende muito mais do que eu. Onde que ele aprendeu isso? Que legal. Mas ele aproveitou. Onde ele esteve, ele aproveitou. E eu falei, Matheus, segue nesse caminho que falta profissional de vendas. Então tem N oportunidades. A hora que o Matheus tiver 18 anos, se ele for para uma cidade para estudar, ele chega no outro dia, está aqui meu currículo, trabalhei no Autopeças por 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, comecei com 16, saí lá com 17, 1 ano e 3 meses. Pode pedir referência lá para o meu patrão. Eu vou passar as melhores referências e logo vai estar empregado. E aí ele vai estar empregado, vai estar estudando, se ele quiser estudar, e é lógico que eu sugiro que estude, vai estar pagando a sua faculdade, né? E a vida é assim. Né? Então, aí agora respondendo, né? E aí eu vou responder com a mesma fala minha lá do início. Sejam os melhores onde vocês estão. Sejam os melhores, porque as coisas acontecem. Comigo aconteceu muito naturalmente, mas eu tenho convicção que foi pela entrega que eu tive onde eu estava. E uma das pessoas que eu mais gosto, né, do Cortella, do filósofo Cortella, né, que é uma frase dele que ela é para a Bíblia. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condição para fazer melhor ainda. Ou seja, não lamente, não lamente, não fique, ó vida, ó céus. Acorde todo dia e não lamente pelas frustrações, porque vai acontecer. E faça o melhor de vocês, independentemente onde está. Esses dias em Pinheiro, eu passei por uma pessoa lá que estava varrendo na rua. Ela cantando, de madrugada, cantando. E eu senti um valor tão grande naquela pessoa que ela estava feliz ali varrendo a rua. Ela estava preparando a rua para as pessoas virem. Ou seja, ela tinha ela, né, na verdade, tinha essa ciência que eu estou preparando algo para outras pessoas que vão vir. E estava feliz ali fazendo aquilo. Né? E aí a gente pega como exemplo aquelas pessoas da África. A África, o continente africano, tem vários países lá dentro que são subdesenvolvidos, uma pobreza extrema. E quantos vídeos que a gente vê na internet? Uma felicidade absurda. Ou seja, a felicidade está onde? Está no dinheiro? Está no ter? E não é, viu, gente? A felicidade tem isso em mente. A felicidade não está no ter, que seja dinheiro, que seja bens materiais, não está. Não é sobre ter, né? É sobre ser. Exatamente, é sobre ser. Quantas pessoas, empresários, artistas, pessoas prósperas, né, que entram em depressão? E tem tudo, né, mas falta de um base. Na verdade, falta o equilíbrio.
Igual tem uma frase, né? O objetivo da vida, se fosse ter as coisas, os ricos não morriam, né? Exatamente. Os ricos ficavam a vida inteira. Então, o objetivo da vida é ser alguma coisa, né? Você procurar uma coisa para você ser. É. Então, assim, gente, não tem, para finalizar a minha resposta, não tem segredo, como eu falei, não tem segredo de bolo, né? Tem, sim, a vontade de querer fazer diferença onde você está. Vocês estão aqui hoje, ó. Vocês já pararam para pensar que vocês abriram uma era de desenvolvimento aqui na escola para os próximos, porque eu acredito que o segundo ano já está sentindo pressionado. Poxa, o terceiro está fazendo podcast, a gente vai vir, vai ter que fazer. E não pode deixar isso para lá. Eu quero valorizar. Tem essa satisfação que eu estou aqui. Por exemplo, ser o segundo convidado, contar a minha história, né? Isso para mim tem um valor. E a empresa que valoriza os seus ex-alunos, os seus ex-funcionários, isso é muito gratificante. Né? Então, vocês criaram uma era aí, né, de desenvolvimento, de tecnologia na escola. Isso aí. Tipo assim, a gente inovou tanto. Nesses 10 anos, o podcast ainda tá vivo. Outros alunos fazendo aqui e chamar a gente para ser entrevistado aqui no podcast, contar um pouco da nossa vida. Com certeza. Quando a gente está entrevistando você, estudou aqui. A gente daqui 10 anos fazer um podcast. A gente espera que as outras pessoas continuem com o legado nosso que a gente criou agora. Mas pra frente, aí 10 anos, chama todo mundo aqui, fala assim, o que você fez na vida nesses 10 anos? Aí vai ter um papo entre a gente aqui e os apresentadores aqui no podcast no futuro. Vai ser muito bacana. Então é isso. Sejam indignados. Né? Não aceitem o menos. Não aceitem. E tem momentos que o copo vai estar meio cheio, vai estar na metade. O copo vai estar pela metade. E aí, depende do ângulo de visão que cada um enxerga o copo. Ele está ali com água, só que está a metade. Tem pessoas que enxergam o copo meio vazio e tem pessoas que enxergam o copo meio cheio. Eu quero enxergar o copo meio cheio. Eu nunca vou enxergar o copo meio vazio. Então não tem segredo, né? Principalmente para as meninas que estão ali nos bastidores também, tá? Não se contentem com o mínimo, não se contentem, né? E façam o melhor de vocês, né? No fundo do coração, da alma, sejam as melhores, sejam os melhores onde vocês estiverem. Bom, para finalizar aqui, eu como os apresentadores, quero agradecer. Então, você que veio aqui, ter contado essa história. Tem sido um cara de inspiração para mim, como a gente tá aqui, né? Isso inspirou nessa história. E você me identifica um pouco com a sua história. E a gente adquiriu muito conhecimento através disso. Obrigado. Eu que agradeço, né? Espero ter contribuído. Espero que o canal continue, os podcasts aí, né? Vocês daqui a pouco se formam, né? Que o segundo ano venha e assuma isso, né? Porque faz muito sentido, né? Poder contar histórias, né? Poder conhecer um pouquinho também da realidade de vocês, isso é muito gratificante. Porque muita gente de longe fica assim, olhando assim, o que aquela pessoa fez ali que eu consigo fazer também? É uma curiosidade, igual que a gente tem aqui, entrevista você, aí passa a curiosidade, a pessoa tá lá vendo, pra cá, e você responde a pessoa lá fora. Isso aí. Mesmo se a pessoa perguntar aqui dentro. Isso aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e quando precisarem, estou à disposição. A gente que agradece, o podcast foi muito, muito bom. Cara, vai dar 1h40 aí. E, cara, Legal. o conhecimento que você passou aqui não vai impactar não só a nossa vida, vai impactar a vida de quem tá lá no prézinho estudando, que vai assistir esse podcast no futuro. Sua história é muito inspiradora e a gente agradece muito a sua presença. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. É isso.